Você senta para ler um livro e simplesmente não consegue entender nada. Basta virar a página e você já esquece tudo. Isso é falta de foco. Sem foco, não há memória. E você talvez já saiba disso. Mas, e se eu te dissesse que o problema pode ser biológico? Seu cérebro não produz foco do nada. Ele depende de substâncias específicas. E sem elas, é literalmente impossível se concentrar, por mais que você queira. Apesar do seu cérebro consistir em apenas 2% do seu peso corporal, ele consome cerca de 20% da energia que você ingere, principalmente o córtex pré-frontal, estrutura responsável pela sua atenção, autocontrole e tomada de decisão. E seu cérebro implora por nutrientes para funcionar bem, pois é através de aminoácidos, vitaminas e minerais que ele produz neurotransmissores. Você tem uma Ferrari dentro da sua cabeça, mas não está colocando o combustível adequado para ela acelerar. Você pode achar que é preguiçoso, que tem falta de força de vontade e não consegue focar. E já tentou ficar longe do seu celular ou qualquer outro hack para ativar o seu cérebro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te fala. Você pode estar tentando melhorar o seu foco do jeito errado. Porque o problema não é disciplina, é bioquímica. E quando isso está errado, não importa o quanto você tente, pois pode ser apenas o seu cérebro implorando por nutrientes. Eu sou nutricionista especializado em neuronutrição. E nesse vídeo você vai saber os principais nutrientes que o seu cérebro precisa para focar e performar segundo a neurociência. A primeira vitamina que melhora a sua função cognitiva e quando você tem deficiência ocorre prejuízos na sua cognição é a vitamina D. Para além de uma vitamina, a vitamina D é considerada um hormônio, atuando a nível nuclear, lá no núcleo das suas células, fazendo transcrição gênica, aumentando a produção de proteínas e de genes diversos. Uma dessas proteínas é o chamado BDNF, uma proteína no seu cérebro que está associada à neuroplasticidade, capacidade do seu cérebro de se transformar e aprender diante de novas experiências. Fundamental, portanto, para a memória e para o foco também. Além disso, a vitamina D também aumenta a produção de serotonina e de dopamina. A vitamina D aumenta a expressão de uma enzima chamada triptofano hidroxilase 2. Essa enzima converte o aminoácido triptofano em 5-HTP e posteriormente esse 5-HTP vai ser convertido em serotonina. Então, bons níveis de vitamina D aumenta a expressão dessa enzima, que aumenta a produção de serotonina. Além disso, a vitamina D melhora também a estrutura neuronal, sobretudo na sua barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o seu cérebro de substâncias que estão na sua corrente sanguínea, evitando, por exemplo, a neuroinflamação que também gera queda de neurotransmissores. Além disso, se não bastasse, a vitamina D aumenta a atividade de proteínas de membrana chamada de sinaptotagminas. Essas proteínas de membrana aumentam a liberação de neurotransmissores. Então, a vitamina D aumenta a produção desses neurotransmissores e também a liberação desses neurotransmissores, contribuindo muito para a função cerebral. A principal fonte de vitamina D, você produz vitamina D através do sol. Se você não tem tempo para se expor regularmente ao sol, é legal considerar a suplementação de vitamina D. As vitaminas do complexo B talvez sejam as principais para o seu cérebro. Muitos estudos mostram que a deficiência dessas vitaminas está relacionada a prejuízos na função cerebral. Por exemplo, a deficiência de B1 está associada a prejuízos na memória. A deficiência de B3 está associada à fadiga, a cansaço mental. A deficiência de vitamina B5 está associada à desmielinização e à perca da bainha de mielina nos seus neurônios, como se fosse uma capa isolante em um fio elétrico. E quando você tem prejuízos nessa bainha de mielina, você tem prejuízos nos sinais entre os neurônios. Consequentemente, você tem prejuízo no seu foco, na sua clareza mental. A deficiência de vitamina B6 está associada a distúrbios de humor, por exemplo, ansiedade e depressão. E tudo isso, logicamente, prejudica o seu foco. A deficiência de vitamina B9 está associada a depressão e fadiga também. E de B12 está associada a problemas de memória e cognição. Vejo muito deficiência de complexo B, sobretudo B12
B9 nos meus pacientes na prática clínica. E é importante salientar aqui que os valores de referência que estão ali nos exames de sangue que você faz, muitas vezes não são suficientes. Existem valores ideais para você manter essas vitaminas B12, B9 para o seu cérebro funcionar da melhor maneira. Então, se você quer um acompanhamento mais individualizado para o seu caso, para você ter performance cognitiva, performance mental e também saúde mental, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição, tá? Entre em contato comigo que a gente faz um acompanhamento mais individual para o seu caso. Estudos mostram que a suplementação de vitamina B12, por exemplo, está associada a melhoras na função cognitiva, sobretudo no envelhecimento. E tudo isso acontece porque essas vitaminas do complexo B são essenciais para produzir neurotransmissores no seu cérebro. Por exemplo, para produzir serotonina e dopamina no seu cérebro, é necessário também uma substância chamada de BH4, tetrahidrobiopterina. E por sua vez, esse BH4 necessita de vitamina B9 na sua forma ativa, junto com vitamina B6 e ferro para atuar da melhor maneira e produzir esses neurotransmissores. Da mesma forma, para produzir acetilcolina, que é um neurotransmissor essencial para sua memória, é necessário vitaminas e minerais também. É necessário, por exemplo, colina e acetil-CoA para produzir essa acetilcolina. Para formar, por sua vez, a acetilcolina, é necessária a vitamina B5 e também a colina, que está presente principalmente no ovo, na gema do ovo. Então, qualquer deficiência dessas vitaminas do complexo B vai afetar a produção desses neurotransmissores e afetar consequentemente o seu humor e o seu foco. Para além das vitaminas, os minerais também são fundamentais para a sua função cerebral. E um desses minerais é o selênio. O selênio é fundamental para o seu foco, para o seu cérebro, porque também atua no aumento do BDNF, aquela proteína que eu te falei que está envolvida com neuroplasticidade, neurogênese, que é a formação de novos neurônios, e também redução do declínio cognitivo. Os estudos mostram que a suplementação de selênio exerce efeito mimético, ou seja, quase igual ao efeito do exercício físico no seu cérebro, uma vez que a prática de exercício físico também aumenta o BDNF e a suplementação de selênio também aumenta o BDNF. Ambos, a prática de exercício físico e o selênio, ajudam aí a evitar o declínio cognitivo e também distúrbios de memória. O selênio é transportado para o seu cérebro através de proteínas, chamadas de selenoproteínas. Essas selenoproteínas são produzidas principalmente ali no fígado, o que nos faz raciocinar que distúrbios hepáticos podem afetar a produção dessas proteínas e, consequentemente, a chegada de selênio no cérebro, afetando ali a sua função cerebral. Bom, as principais fontes de selênio na dieta são a castanha do Pará, frutos do mar como sardinha, atum, salmão e também carnes. Então, não deixe esse mineral de fora da sua alimentação. Outros dois minerais fundamentais para a sua função cerebral, para o seu cérebro, para o seu foco, são o zinco e o magnésio. O zinco, por exemplo, exerce atividade em mais de 300 reações no seu corpo todo. Ele tem efeito antioxidante e antiglutamatérgico. Quando eu falo efeito antiglutamatérgico, eu quero dizer que ele reduz a atividade de um neurotransmissor no seu cérebro chamado de glutamato. Você pode ter ouvido falar de outros neurotransmissores, por exemplo, serotonina e dopamina, mas não ter ouvido falar sobre esse neurotransmissor glutamato. Saiba que o glutamato é o neurotransmissor mais excitatório no seu cérebro, e elevados níveis de glutamato estão associados a quadros como depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade e neurotoxicidade cerebral. Mas o que faz o zinco também ser considerado um mineral cognitivo é também justamente o seu efeito no aumento do BDNF, aquela proteína que a gente já conversou muito, que está envolvida na neuroplasticidade. O magnésio é outro mineral fundamental que não pode estar em deficiência no seu cérebro. Ele tem também efeito antiglutamatérgico, ou seja, reduz a atividade do neurotransmissor glutamato no seu cérebro, e também tem efeito em aumentar o BDNF, essa proteína fundamental para
o seu cérebro. Além disso, o magnésio e o zinco também participam da produção de neurotransmissores no seu cérebro, como serotonina e dopamina, junto, é claro, com as vitaminas do complexo B, por exemplo, como vitamina B6, é também fundamental junto com o magnésio para produzir esses neurotransmissores. É como eu sempre falo, os nutrientes, aminoácidos, minerais e vitaminas são os tijolos de construção da sua saúde mental e da sua performance cognitiva, porque o seu cérebro usa esses nutrientes para produzir e regular os neurotransmissores do seu cérebro. Esses são os principais nutrientes, vitaminas e minerais que o seu cérebro necessita para possibilitar o seu foco, a sua função cerebral. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo que eu vou postar mais para frente sobre esses temas, cérebro, mente e comportamento. Além disso, se você quiser um outro tipo de vídeo como esse, onde eu falo sobre as plantas medicinais que atuam também no seu cérebro, regulando neurotransmissores e potencialmente melhorando a sua saúde mental, a sua performance mental, já comenta aqui embaixo que você quer esse tipo de vídeo, eu vou trazer mais pro futuro aqui no canal. Enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui, eu fico muito feliz e até o próximo vídeo.